O assunto de nossa aula são variáveis do tipo vetor. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina Algoritmo e Programação. Bem, vetores, eles consistem em uma técnica de programação que permite trabalhar com agrupamento de várias informações dentro de uma mesma variável. E essa variável, ela tem que ser do mesmo tipo de dado. Então, o que é o vetor? O vetor, ele é uma variável que o programador declara. Nessa variável, ele vai indicar qual o tamanho que ela vai ser e indica em seguida o tipo de dado. Esse tamanho significa quantos espaços vão poder ser inseridos variáveis, vão poder ser inseridos valores distintos. Então o vetor ele pode ser entendido como esse exemplo aqui, ó. Suponha que eu tenho uma variável chamada nome. E esse nome vai ser um vetor. E esse meu vetor, eu falo que ele vai de 1 a 5. De qual tipo de dado agora? O tipo de dado literal. Quando eu faço isso, o compilador, no nosso caso aqui é o VisualG, ele vai reservar 5 espaços na memória e em cada um desses espaços eu posso colocar uma informação referente a nome. Tá? Se essas variáveis aqui elas fossem do tipo inteiro ao invés de literal, se elas fossem inteiro, ao invés de eu guardar nomes, eu guardaria, por exemplo, números. Tá ok? Então, o vetor, ó, eu falo que é um vetor, eu falo o tamanho desse vetor e falo o tipo de dado, tá ok? Então veja esse exemplo aqui, ó. Declarei um vetor, ó, chamado nome de alunos. É um vetor que vai de 1 a 30 de literal. Isso significa que ele vai me reservar 30 espaços na memória para eu guardar nomes. Essa daqui, ó, vai me reservar esse vetor 10 espaços na memória para eu guardar inteiros, ó, números inteiros. E esse daqui me reserva 20 espaços na memória para eu guardar o que? Números reais, tá? Um detalhe importante sobre vetor é o seguinte: se eu falo que um vetor vai de 1 a 10 de números, por exemplo, e coloco aqui, ó, número 5, número 1, e eu coloco só os dois primeiros, o número 5 e o número 1. Esses 8 espaços aqui que não foram armazenados, eles continuarão a usar a memória do computador. Então o vetor é assim, ó. Eu falo que o vetor vai de 1 a 10 e coloco apenas ocupa apenas o único espaço dele, preenche o único espaço. Na verdade, a memória vai estar ocupada pelas 10 posições, tá? Então o vetor assim, ele vai reserva 10 posições e se você usar ou não, não importa, os espaços estão reservados. Se eu falar que vai de 1 a 200, eu reservei 200 espaços na memória, pode ser de números ou de letras, e esses espaços da memória, eles ficam armazenados, ficam alocados para eu guardar lá o tipo de dado que eu escolhi. Mesmo usando ou não, ele vai ficar alocado para mim, tá ok? Então tem que tomar cuidado se começarmos a declarar variáveis de vetores, isso pode até estourar o tamanho da memória RAM, tá? Tem que tomar cuidado. Então, vamos ver aqui um exemplo na prática, né? Como é que funciona na prática.
para nós entendermos aqui, ó. Ctrl V. Vou acertar esses erros aqui de então tá, eu tenho uma variável chamada nome alunos, eu vou trocá-la para nome alunos assim, tá? Vou falar que vai de 1 a 5, tá? De literal. Então, olhem aqui, ó. Aqui é nome alunos, letra maiúscula. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Pronto, F9. Sintaxe incorreta, porque as aspas da Maria não estão certas. Agora sim. Então aqui, ó, como não tem nenhum escreval, não apareceu nada. Mas detalhe, ele falou que o nome de alunos na posição 1 vai guardar Maria. Notem vocês, ó, que ele já reservou já, ó, 5 espaços para guardar variáveis, guardar valores, tá? E na posição 1 já está Maria. E na posição 2 ele está esperando. Se eu colocar aqui João, ó, apareceu João na posição 2. Entenderam? Então é dessa maneira aqui, ó, entre colchetes, que eu indico qual a posição que eu quero armazenar valores. Ó, deixa eu apagar isso daqui e colocar assim, ó, alunos na posição 5, por exemplo. Apertar F9. Notem vocês, ó, que na posição 5 ele guardou Maria. E as demais posições ele está em branco, né? Não tem nada, tá vazia. Se eu fizer assim agora, ó, nome de 2, por exemplo, aqui eu guardo João, olha aqui, na posição 2 guardou João, na posição 5 guardou Maria. Tá? Então é dessa maneira que eu indico qual posição que eu quero guardar o valor. Detalhe, no Visual ele vai de 1 até N, né? Então aqui no caso ele vai de 1 a 5, então são 5 posições. Quando você trabalha com linguagens como C, Go e outras linguagens, ele começa do zero, tá? Então é do zero até o valor que você determinar. Em Visual que começa do 1. Na maioria das linguagens começa do 0. Tá? E se eu quisesse agora mostrar os valores que estão armazenados dentro dos vetores, como que eu faço? Eu dou um escreval, ó, e coloco assim, ó, o valor da variável nome de alunos é 2 pontos, vírgula, nome alunos de 2. E aqui, ó, nome de alunos de 5, ó, F9. Olha, ele mostrou, o valor da variável nome de alunos é João e é Maria. Na posição 2 e aqui, ó, na posição 5 então F9, pronto, tá ok? Professor, se eu não quisesse trabalhar com vetores, como é que eu poderia trabalhar? Você poderia trabalhar, se não fosse trabalhar com vetores, você poderia criar 5 variáveis, né? Chamando nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, tá ok? Do tipo literal, ó. E aqui seria nome 5, nome 4, nome 3 e nome 2, ó. E aqui, por exemplo, eu poderia falar assim, ó. E aqui, por exemplo, eu poderia falar o quê? Falar que nome 2 recebe João
e nome 5 recebe Maria. Então, dessa forma aqui, ó, nós atribuiríamos as variáveis, né? Ó, João, ó, criei as 5 variáveis. E aqui eu guardo João e Maria na posição 2, na posição 5, ó. Tudo bem? Mas é aquela história, se eu tivesse 200 variáveis para guardar valores, como que eu faria? Teria que criar 200 variáveis nome 1, 2, 3, 4, 5, até 200. Então, nesse momento, eu acabo usando o quê? Os vetores, tá bom? Tá, então, se eu tivesse se eu tenho um vetor aí de 5, né? 5 posições, como que eu faria para guardar os 5 valores, armazenar os 5 valores? Eu poderia ir colocando dessa maneira que eu fiz aqui, né? Nome de alunos 1, 2, 3, até os 5, ou o que eu faria? O que normalmente se faz, tá? O que normalmente se faz é o que? É eu criar um laço para, tá? Então eu crio aqui um laço para, ó. Eu criei aqui um laço para. Então vai ser para o quê? Para P. Vou chamar de P porque vai me representar a posição dentro do vetor, tá? Vai de 1 até 5. Faça. E se eu for usar a variável P, então eu tenho que fazer o que aqui? Tenho que declarar P, porque P vai ser do tipo inteiro, tá? Detalhe, a variável que vai indicar a posição do vetor sempre tem que ser inteiro, tá ok? Então aqui eu coloco um escreval, né? Um escreva. Informe o nome na posição o quê? Posição P, então vai ser posição 1, posição 2, posição 3, tá? E em seguida, o que eu faço aqui? Eu leio a variável alunos na posição P. Recebe o que? Recebe o que o usuário digitar. Então vamos lá? F9. Então na posição A, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Veja, então, olha o tanto que poupou-me o espaço aqui, ó. Eu simplesmente rodei 5 vezes, né? Rodei 5 vezes e ele eu tive que implementar apenas 2 linhas, tá ok? E ele mostrou apenas a posição 2 e a posição 5. Se eu quero que mostre tudo, o que eu faço aqui? Faço outro laço para. Então eu vou copiar daqui, ó, Ctrl C. Ctrl C. Fim para. E aqui eu ao invés dele ser fixo, ó, quer ver só? Eu vou apertar F9 para vocês verem. Como eu travei na posição 5, posição 2, ele vai aparecer 5 vezes a posição 2, ó. Tá? Ele apareceu 5 vezes a posição 2. Eu não quero isso, eu quero que ele mostre posição por posição. Então eu faço o quê? Coloco a variável P. Aqui eu vou ter que dar uma alterada, né? Então eu vou ter que fechar aspas, colocar vírgula, colocar P, vírgula, aspas, pronto, acho que agora vai. Ó, então a
DB, CC, D. Pronto, ó. Ele mostrou para mim posição por posição. Tá ok? Agora, e se eu quisesse que aparecesse de forma invertida, né? Na ordem de trás para frente? Se ele foi de 1 para 5, eu vou colocar de 5 para 1. Como que eu coloco? Eu coloco assim, pessoal. Eu vou colocar uma cláusula chamada passo. Ó. Então, ó, olha aqui. Então ele vai de 5 até a 1, passo menos 1. O valor na variável. Então agora aqui ele vai aparecer invertido, tá? Ó, deixa eu pôr um escreval aqui. Olha aqui, ó, invertido, ó. Pronto. Olha só. AA, BB, CC, DD. Opa. Olha aqui agora. Ó, A, B, C, D, E. Na posição invertida vai ser D, E, C, B, A. Tá? Ah, porque eu errei aqui, tá? Ó. Por isso que apareceu errado aqui. Tá? Eu errei aqui, ó. Mas tudo bem, entendeu? Então o passo menos 1, eu inverto ele aqui, ó. E ele aparece de forma invertida. Tá? Aproveitando que eu tô falando do passo, deixa eu falar mais um exemplinho do passo, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Números pares, ó. Posições pares, né? Posições pares. Então, o que eu posso fazer com o passo, ó? Se eu colocar de 1 até 5 e coloco passo 2, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a posição 2 e a posição 4. Ele vai em 2 em 2. Então ele começa do 1, mas como é passo 2, ele começa, vou para o 2, depois ele começa assim, ó. Começa do 1, mas o 1, deixa eu mostrar para vocês, ó. É mais fácil, quer ver só? Ó, F9, ó. Então eu vou pôr lá o A, B, B, C, C, D, E, E. Olha aqui, ó. O que ele fez aqui, ó. Ó, ele foi A, B, C, B. Agora aqui, ó, quando foi os pares, ele na verdade foi o contrário, né? Ele mostrou na posição, ele mostrou os ímpares, ó, posição 1, 2 e 3. Por que ele fez isso? Ele fez isso pelo seguinte: eu comecei do 1, então foi 1, aí vai em 2 em 2, 1, 3 e 5. Se eu quero as posições pares, então eu deveria começar da onde? Do 2. Aí ele vai 2 e 4, ó. Ele vai 2, 2 e 4, tá ok? Então esse passo também permite que nós façamos esse tipo de busca dentro de um vetor, tá? Ele vai de tantos e tantos, tá ok? Pessoal, por enquanto é só e até a próxima aula.